Nos últimos anos, uma das maiores transformações na medicina foi o avanço das técnicas minimamente invasivas. Procedimentos que antes exigiam grandes cirurgias agora podem ser realizados com procedimentos muito menos traumáticos ao paciente. E para explicar melhor esse cenário, trouxemos aqui o Dr. Iruan, que é médico cirurgião torácico, uma pessoa que diariamente convive com essas técnicas minimamente invasivas. Seja muito bem-vindo, Dr. Iroan. Para começar, para não perder o hábito, quem é Dr. Iroan Brandel? E depois, doutor, diga para as pessoas que estão nos ouvindo o que representa as técnicas minimamente invasivas na prática. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Então, é uma pergunta excelente. Na verdade, quando a gente fala de técnica minimamente invasiva, a gente está falando em pequenas incisões, mas que hoje a gente consegue fazer cirurgias até mais complexas do que antes, né? A utilização da videocirurgia, da cirurgia robótica e também dos planejamentos tridimensionais ou até o planejamento mesmo técnico, né, que a gente faz com o pessoal da oncologia e com o pessoal da pneumologia, faz com que a gente consiga maior precisão e também maior segurança para o paciente. Isso faz com que a gente tenha resultados melhores. Então, essa é a cirurgia minimamente invasiva e a nova cirurgia torácica. Meu nome é Iron, sou cirurgião torácico, né? O João pediu para eu me apresentar aqui. Fiz cirurgia geral aqui no Maranhão, depois fui fazer cirurgia torácica no HC e depois fiz uma pós em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. E agora estou aqui, graças a Deus, na ilha São Luís do Maranhão, onde a gente pretende continuar, né, o que os colegas aí, tanto o Alexandre, o Dr. Nilo, o Dr. Elias e os outros colegas, trazendo novas tecnologias e principalmente, né, essa conversa interdisciplinar, né, que eu acho que é muito importante para que a gente tome as decisões. Eu foi mais rápido que eu, né? Eu ia fazer aquela zoeirinha ali, tipo, pô, você não se apresentou. Mas não deu tempo. Então, Iruan, essas técnicas novas, minimamente invasivas, né? Isso reflete para o paciente em benefício, principalmente, né, com uma recuperação mais rápida e menos dor, correto? E isso é muito importante para a cirurgia torácica, porque a gente está falando de uma caixa onde a gente tem um nervo passando embaixo de cada costela, né? Então, o controle álgico, a diminuição das incisões, isso aumentou e levou a cirurgia torácica para outro patamar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a cirurgia de simpatectomia, que não tem nada a ver em relação à parte funcional do pulmão, mas antes que era feita com toracotomia, ninguém fazia. Depois que passou a ser feita com uma incisão de 5 milímetros e uma de 1 centímetro, virou um boom que todo mundo começou a fazer e ter ótimos resultados. Então, a gente vê nessa cirurgia a mudança de paradigma. Isso acontece também nas cirurgias por doenças infecciosas, nas neoplasias, porque se o paciente tem mais dor, inclusive tem alguns artigos que mostram, esse paciente vai ter mais pneumonia, mais complicação no pós-operatório, né? Então, a cirurgia minimamente invasiva para a gente da cirurgia torácica é assim, um avanço muito grande. Aproveitando aqui, doutor Irã, que você tocou num ponto, né? Explica para os nossos telespectadores o que é a hiperidrose, como é que ele pode se beneficiar da simpatectomia e quem é o profissional que age, né? E como pode fazer de forma minimamente invasiva o tratamento dessas pessoas. Isso a gente pergunta porque a gente chega para a gente muitos pais, né? Porque isso normalmente a gente tem que dividir assim a hiperidrose entre primária e secundária. A primária normalmente começa desde a infância, é onde aquele menino começa a suar na mão, começa a suar na axila. E normalmente essas sudorese excessivas são em locais, não é no corpo inteiro, ou é na mão, ou é na axila, ou é no pé. Então essa é a primeira diferenciação. Porque às vezes chega um adulto que está suando da cabeça aos pés, normalmente isso não é hiperidrose primária. Esse adulto precisa ser investigado para ver se ele não tem alguma alteração endocrinológica, por exemplo, que possa gerar isso. Então, depois que a gente fez essa divisão, principalmente para os pacientes que têm hiperidrose primária, esse suor excessivo, principalmente na mão e na axila, ele se beneficia da cirurgia que é a simpatectomia. E a simpatectomia que hoje a gente faz com uma incisão, duas incisões, na verdade. Uma incisão de 0,5 milímetros e uma incisão de 1 centímetro. E normalmente sai sem dreno, então o paciente vai no outro dia, ele vai para casa. A gente chega, olha a cadeia simpática que passa dentro do tórax,
A parte mais difícil que a gente fala em relação a essa cirurgia é contar ali as cadeias, né? Porque a gente tem que fazer ali ou entre C3 e C4, algumas pessoas fazem entre C2 e C3, e aí a gente tem que avaliar. E a outra situação é que esse paciente precisa ser bem indicado para que ele não tenha problemas pós-simpatectomia, né? Que a gente chama de hiperidrose compensatória. Então, às vezes, a gente chega no ambulatório e a gente não indica a simpatectomia de início, porque o pessoal vem vendendo as cirurgias, hein? Porque o paciente está com uma obesidade, alguma coisa, o paciente fica chateado, fica triste. Mas a gente precisa entender, por exemplo, que os pacientes com sobrepeso, um IMC acima de 28, eles têm um risco maior de ter uma complicação que não é grave, mas que é extremamente chata, que é essa hiperidrose compensatória. Você opera para melhorar o suor em um lugar e de repente você descobre que está suando. Exatamente, suando a cabeça, suando as costas, o cara não consegue mais sair de casa. Então a compensatória é pior do que a hiperidrose primária. Então é só esse detalhe que a gente precisa saber, mas é uma cirurgia que hoje talvez seja a cirurgia mais simples dentro do escopo da cirurgia torácica. E tu falaste uma coisa muito interessante aí, Iruan, que foi a questão dos nervos, né? Dos nervos torácicos, né? Que o paciente que é abordado por técnicas não minimamente invasivas, ele tende a ter mais dor, né? E às vezes dor para a vida toda. E aquilo incomoda bastante, o paciente precisa usar remédio para dor crônica, até no procedimento bem simples que é a passagem de um dreno. Pode gerar dor para a vida toda, né? Então hoje a gente tem essas técnicas minimamente invasivas, você é um dos maiores conhecedores dela aqui no nosso estado. E tu podia falar para a gente dar exemplos assim, de cirurgias que hoje pode ser feito por técnicas minimamente invasivas e os pacientes em que essas cirurgias são mais indicadas? Eu acho que isso é interessante até para as pessoas conhecerem a especialidade, né? Porque muita gente nem sabe o que o cirurgião torácico faz. Então, na verdade, hoje a gente faz quase todo tipo de cirurgia de forma minimamente invasiva, a não ser tumores muito grandes, né? Ou então que gere uma complexidade, principalmente arterial ou venosa, ali, que a gente precisa reconstruir. Às vezes a gente opta pela segurança do paciente fazer aberta. Mas, de forma geral, as simpatectomias para hiperidrose, os tumores de timo, né, e de mediastino anterior também a gente faz de forma minimamente invasiva. A cirurgia oncológica, que hoje a indicação é fazer de forma minimamente invasiva, se possível, para que o paciente tenha uma recuperação melhor. E a gente já tem trabalhos mostrando que a gente consegue o controle da doença e o estudo dos linfonodos de forma igual à cirurgia anterior, à cirurgia convencional, e com o menor impacto funcional. Então, basicamente, todas as cirurgias torácicas hoje a gente é 100% vídeo, basicamente, 100% vídeo ou robótica, no caso. Iruan, eu vou te fazer uma pergunta do senso popular. Como é que tu toma mingau? Como eu tomo mingau? Isso, lá vem o João. Com a colher. Habitualmente, né, os nossos pais ensinam pra gente boa. que quando a gente vai tomar mingau, a gente tem que vir pela borda, né? A gente vai pegando pela borda e depois a gente vai se aproximando do centro. E o único objetivo é garantir que a gente não queime a boca, né? Então, eu costumo fazer uma analogia que os procedimentos hoje invasivos, a gente tem que usá-los como a gente toma sopa ou como a gente toma mingau. A gente vem do que é menos invasivo até chegar no que é mais invasivo, para a gente não ir com muita ansiedade ao centro da sopa ou ao centro do mingau, porque senão eventualmente a gente pode queimar a boca. Então, tudo isso com o objetivo de garantir menos complicação, mais resultado e um retorno mais precoce do paciente. Então, toda vez agora que tu for tomar mingau, tu vai lembrar de mim. E quando a gente fala assim de pulmão, né, é sempre importante, né, a gente usar o mínimo possível de invasão até para preservar mais a função pulmonar do paciente, né, ser menos uma incisão menor, uma extração mais direcionada, né, um pouco mais limitada, né, então a excisão de fragmentos, né, com maior precisão, isso também vai auxiliar o paciente para preservar a função dele, né. E é interessante porque assim, a cirurgia minimamente invasiva ela não é alheia às complicações. Então, e
a cirurgia torácica é uma cirurgia, é uma especialidade de forma geral, onde a gente tem uma... A gente lida com áreas muito nobres, né? Então, é nesse sentido onde a gente realmente tem que subir a escada em relação aos procedimentos. Porque a partir do momento que a gente vai subir nessa escada, a gente vai aceitando possibilidades de complicações, né? É onde a gente entra, por exemplo, nas biópsias transbrônquicas, na criobiópsia, para não fazer um vídeo que hoje parece ser banal, né? Uma biópsia cirúrgica por vídeo parece ser banal. Hoje a gente pode optar pela criobiópsia para tentar fazer essas biópsias. Porque por mais que seja cirurgias minimamente invasivas, toda vez que a gente sobe um degrau, a gente está aceitando. Fica menos invasivo ainda. A gente vai aceitando algumas complicações. Então as pessoas precisam entender também que são pequenas, cirurgia laser, como o pessoal fala, né? Mas a gente precisa também fazer um bom planejamento. Eu gosto sempre de lembrar como é que a gente praticava a medicina há 15, 20 anos atrás e como é que a gente vê hoje, né? Então, antes, os pacientes que chegavam com nódulos pulmonares, né, eles eram candidatos francos, né, a fazer uma videotoracoscopia. Aliás, vídeo ainda assim é de alguns poucos anos para cá, porque antes era toracotomia mesmo, né? Ele o médico fazia uma incisão grande, tinha que acessar toda a caixa torácica, né? E geralmente é uma cirurgia traumática. Depois a gente passou a lançar mão da videotoracoscopia. E hoje a gente consegue por radiointervencionismo, a gente consegue por biópsias direcionadas com ultrassom através de endoscopia, né? O EBUS, o EUS, criobiópsia. Então a gente consegue hoje fazer procedimentos que o paciente vai para casa no mesmo dia e com a perspectiva de bons resultados, bons diagnósticos e pouca complicação. Mas tu lembraste bem que isso não quer dizer que a ausência total. Até porque o médico não tem como oferecer nada para o paciente que seja isento de riscos, né? E aí a questão é a gente usar isso de forma racional, subindo essa escada, como tu falaste, de tal maneira que a gente vá assumindo os riscos baseado na necessidade que a gente tem de dar um diagnóstico e oferecer um tratamento. Eu sempre falo para meus pacientes antes das cirurgias que a gente trabalha com notas. Uma nota pré, intra e uma nota pós-operatória. Só que a diferença é que a nota pós-operatória ela é um resultado, mas não é necessariamente direto. Mas a gente precisa fazer tudo possível para tirar 10 no pré-operatório, todo possível para tirar 10 no intraoperatório, que é o que depende normalmente da gente. E o pós-operatório a gente vai tentar colher, mas não depende totalmente da gente. Pós-operatório, as coisas podem acontecer de acordo com o paciente, além do ato. Então, o que não pode acontecer é a gente ter tirado 8 no pré-operatório e aí lá no pós-operatório a gente fala, pô, a gente deveria ter feito alguma coisa. Uhum. Isso aí eu acho que é o grande... Falhou no começo. Né? Essa nota a gente precisa tirar. E é por isso que é muito importante que a gente converse com os oncologistas e com os pneumologistas antes, para que a gente tire 10 nesse pré-operatório, né? Para que a gente possa tirar 10 no pós. Tocaste num assunto que é bem bacana. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer pneumologia, o pré-operatório era uma coisa super tranquila de ser feita, né? E a gente foi percebendo que os anos foram passando, a gente foi agregando escalas. E hoje, quando o paciente ele entra no consultório para fazer uma avaliação pré-operatória, ele sai pelo menos com 10 cálculos de riscos diferentes para poder levar para o cirurgião para poder fazer a cirurgia. Exato. Fora ainda um monte de recomendações, às vezes, que a gente tem que ter. Então a gente consegue entender quem é um paciente que tem mais risco de apneia, quem é um paciente que tem mais risco de trombose, quem é um paciente que tem mais risco de sangrar, que tem mais risco de fazer insuficiência respiratória, mais risco de fazer pneumonia, complicações no pós-operatório, que vai apresentar mais risco de dias de intra-hospitalares. A gente tem escala para avaliar os pacientes que têm necessidade de UTI no pós-operatório. Então a gente vai agregando também conhecimento clínico junto com essas técnicas minimamente invasivas para que quando a gente possa entregar esse paciente para o cirurgião, a gente tenha tirado 10 para poder garantir que ele vá só chutar a bola para o gol. Só que aí vem um outro detalhe, né? A questão da integralidade do cuidado. Não adianta passar pela gente, fazer um bom preparo, chegar no cirurgião e fazer uma boa cirurgia, mas também tem o pós. Então é uma equipe, um envolvimento que tem que ter lá do começo ao final para poder garantir o resultado que aquela família tanto precisa, né? E aí a recuperação do pós-operatório, o médico que vai cuidar da UTI, o paciente, aquele que vai dar os cuidados ali
no pós-operatório imediato, garantir o controle da analgesia, a interação direta com o cirurgião para caso de complicações no pós-operatório imediato, avaliar as complicações de pós-operatório tardio, né? Então envolve um processo, um rito que precisa ser respeitado e tu bem colocaste. É tentar tirar 10, 10 e aí calcular os riscos do que a gente vai sofrer nessa última estágio, mas com 10 e o 10 garantido nos 2 primeiros momentos, provavelmente a gente já consegue se garantir e ficar... Pelo menos na média. Já ficar na média para mais, exatamente. Pelo menos eu acho na que média. você captou onde eu queria chegar, a mensagem. mensagem, isso mesmo. E falando, né, agora especificamente, né, acho que agora do bloco estratégico, né, a respeito da criobiópsia. A criobiópsia é mais um procedimento minimamente invasivo, né, que a gente defende bastante lá no Instituto do Tórax. É um procedimento que a gente costuma utilizar com uma certa frequência, né, principalmente para investigar algumas doenças. E aí eu queria que o Dr. Iruan passasse aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, para que doenças geralmente a gente indica esse procedimento, né? E de uma forma sucinta e mais fácil de entender do que se trata esse procedimento. Mas essa parte da criobiópsia... Não, mas peraí, é porque no itórax, um dos procedimentos que a gente no itórax, um dos procedimentos minimamente invasivos que a gente mais utiliza para algumas situações é a criobiópsia pulmonar. É um procedimento relativamente novo e que usa essa tecnologia que busca trazer menos agressão ao paciente. E eu queria que o Dr. Iruan explicasse para a gente para que a gente usa esse procedimento e de uma forma sucinta e mais fácil de entender para quem está nos assistindo, como é que ele é feito. Excelente pergunta, Diego. Então, a criobiópsia, eu acho que é muito importante que todo mundo que esteja escutando consiga tentar entender o que é esse procedimento, porque é um procedimento que eu acho que é revolucionário, principalmente tanto para o diagnóstico como para o tratamento de algumas condições. Por quê? Porque quando a gente quer fazer o tratamento de condições complexas no pulmão, muitas vezes a gente precisa da biópsia pulmonar, né? Então, quando a gente precisa da biópsia pulmonar, antes a gente poderia ter a biópsia por dentro, transbrônquica que a gente fala, ou seja, a gente entra com um aparelho de vídeo ou pelo nariz ou pela boca do paciente, entra dentro do pulmão do paciente, e aí a gente consegue jogar uma espécie de... Me ajudem aí. Sonda. Uma sonda. E essa sonda ela consegue tirar um fragmento do pulmão. Só que esse fragmento muitas vezes era pequeno demais para que o patologista pudesse avaliar. E aí a gente precisaria normalmente pular para uma segunda fase, né, que seria uma biópsia cirúrgica, que poderia ser por vídeo. Mas agora com a crio, essa sonda ela congela na ponta. Existe esse efeito de Joule-Thomson que o ar entra, congela a ponta e a gente consegue trazer fragmentos maiores. Mas quase 10 vezes maiores do que uma biópsia tradicional. Isso faz com que o patologista ele consiga olhar bem toda a anatomia do pulmão e da área que a gente conseguiu tirar e consiga dar o diagnóstico com mais assertividade. Além disso, quando a gente fazia a biópsia, quando a gente faz, né, a biópsia transbronca normal, a gente acaba amassando um pouco do fragmento pulmonar. E esses artefatos que a gente tem acaba atrapalhando o patologista. Então, a criobiópsia, na verdade, talvez tenha sido uma das coisas mais revolucionárias em relação a diagnóstico mais invasivo, menos invasivo que a gente teve nos últimos anos, né? Além disso, a gente pode utilizar para outras coisas, como a gente já fez aqui, para tirar corpo estranho de criança, porque a gente acaba colando ali na ponta e trazendo, que a gente já fez aqui uma vez. É muito importante para as doenças terciárias, onde antigamente a gente pulava para a biópsia cirúrgica, hoje a gente consegue biopsiar várias áreas e junto com o lavado, junto com a parte clínica, a gente consegue dar esse diagnóstico. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, Irã, porque tu tocaste num assunto que é bem intrigante, né? Bem intrigante e que a gente gosta bastante. De fato, era um desafio antes pensar no diagnóstico das doenças intersticiais de forma minimamente invasiva, né? A gente tentava as biópsias
dessa forma como você estava descrevendo, as transbrôncas tradicionais, e a gente quase nunca conseguia diagnóstico. E hoje, depois da chegada da criobiópsia, com o planejamento da criobiópsia, né, um planejamento feito por tomografia, e agora com o planejamento feito por computador, né, um software que faz a construção tridimensional, a discussão multidisciplinar antes da realização do procedimento, onde a gente se reúne para debater e discutir quais são os locais que a gente considera mais provável de encontrar doença. A realização do procedimento, um ambiente totalmente controlado, inclusive já sabendo para onde vai ser destinados os materiais que vão ser coletados. O patologista dentro da sala para poder garantir que aquela amostra vai ser feita análise em tempo real para garantir que você está dentro do segmento pulmonar adequado na hora da biópsia. E a nossa discussão no pós, né, garantiu para a gente que todas as criobiópsias que nós fizemos ao longo desses 12 meses, um pouco mais de 12 meses que nós temos a criobiópsia aqui no Maranhão, a gente conseguiu diagnóstico em 100% deles. Sim. Então, mostra como é que o trabalho integrado, a multidisciplinaridade, o uso de recursos tecnológicos e técnicas minimamente invasivas tem ajudado muitas pessoas em São Luís. E o que é mais importante, né? Lembrar que, como o Iruan falou no começo da fala dele, às vezes você teria que esperar ou sair o resultado da biópsia e para depois descobrir que aquela biópsia sua não deu certo, que você não tem diagnóstico. E aí você depois ter que refazer o procedimento, só que agora de forma mais invasiva, abrindo o tórax e tirando um pedaço do pulmão. E para essas pessoas que têm essa doença, essa fibrose pulmonar mais extensa, você tirar um pedaço do pulmão não é tão simples assim, porque você acaba prejudicando depois a função pulmonar do paciente. Então agora a gente consegue ser mais assertivo, consegue já saber se você vai poder dar um diagnóstico ali mesmo na sala de cirurgia com um procedimento minimamente invasivo. Isso é uma grande importância. Inclusive, Diego, a gente recebeu uma paciente, né, que era de outro colega pneumologista, que era de outro estado, né, veio do Piauí para cá para fazer com a gente também. Porque, inclusive, o iTórax, ele é pioneiro nessa tecnologia aqui na região, né, aqui Maranhão, Piauí, Tocantins. Então, a paciente veio e o colega, o outro cirurgião torácico que tinha me encaminhado, tinha nos indicado para ela, porque essa paciente tinha uma função pulmonar tão ruim que ele não indicava que ela fizesse biópsia cirúrgica. Porque quando a gente tem uma função pulmonar muito ruim, a chance de complicação pós-operatória de uma ressecção, mesmo que seja simples, ela é muito grande. E não é que ele vai ficar com oxigênio, necessariamente, não é isso. São complicações relacionadas a complicações cardíacas e pulmonares, né? Então, quando o paciente tem uma função pulmonar muito ruim, no caso dessa paciente, ela tinha uma contraindicação de fazer uma ressecção pulmonar, e então ele não se sentia confortável, ela veio para cá, a gente fez o caminho inverso, como o João gosta de falar, né? Antigamente o pessoal saía daqui para Piauí, agora o pessoal está no caminho inverso. Isso é verdade. Então, e a gente conseguiu dar o diagnóstico e ajudar essa paciente com uma função pulmonar muito ruim. Então, isso é muito importante, porque isso muda completamente a conduta com a paciente. Eu me lembro desse caso, Iruan, e ela não tinha perspectiva nem de tratamento. E ela ganhou um tratamento depois ao final, né? E tudo isso por conta não só da criobiópsia, mas da maneira como ela foi planejada, como ela foi executada e como ela foi bem indicada nesse caso de excepcionalidade. Isso é outra coisa que tu colocaste que é muito interessante, é que antigamente a gente fazia uma broncoscopia e você simplesmente chegava no pulmão, pensava que o que eu vou fazer o freestyle, o que eu olhar aqui eu vou tirar o lavado aqui desse segmento, do lobo inferior. Só que a gente esquece que o lobo inferior, ele é um labirinto. Ele tem muitos subsegmentos. E às vezes a doença está em um subsegmento específico, entendeu? Então, se a gente não faz o planejamento que hoje a gente consegue fazer tanto por tomografia, mas também até de outras formas, como o mapa brônquio, que a gente pega a tomografia e vai riscando de uma forma um pouco mais artesanal, e a gente faz todos os exames naquele segmento doente, até o lavado, e eu acho que vocês já começaram a perceber isso, até o lavado a gente consegue ter uma sensibilidade melhor. Quando a gente só joga lá e não sabe qual é o subsegmento, tem milhares de subsegmentos ali, né? Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso também, porque a broncoscopia também precisa de planejamento. E o que vocês comentaram, muito esse caso que você citou, infelizmente até, né, ele é muito comum na prática, né? Então a gente pega um paciente que
tudo bem, a cirurgia, a biópsia cirúrgica, ela ainda é uma referência, né? Um padrão ouro, vamos dizer assim. Mas, frequentemente, o paciente chega com uma função pulmonar já debilitada, né? Uma função já comprometida. E o risco cirúrgico se torna muito proibitivo. E aí a criobiópsia, ela foi uma forma uma tecnologia que mudou para a gente esse paradigma. Então, eu realmente sou muito empolgado com as criobiópsias que a gente está fazendo, com as discussões que a gente está fazendo também. E espero que a gente consiga cada vez mais proporcionar à população esse procedimento para que todo mundo possa ter um procedimento minimamente invasivo, né? Perfeito. Doutor Irã, gostaria realmente de agradecer em nome do Itorex, agradecer a parceria, a confiança que nós depositamos no seu trabalho e a maneira como você deposita confiança também na marca do Itorex, e principalmente por você ter trazido essas informações de forma leve, de forma bem descontraída para as pessoas que estão nos ouvindo. Pessoal, muito obrigado pelo convite mais uma vez. O Itorex é primeiro formado por pessoas e médicos excepcionais, então acho que esse é o primeiro ponto, né? Gente que quer realmente tratar o paciente e ajudar o paciente. Então, quando a gente tem um grupo de médicos e pessoas que pensam e tentam seguir uma mesma linha, a gente tem evoluções importantes. E a cirurgia torácica é, de forma geral, uma especialidade parceira. Ela nunca atua junto, quase em caso nenhum. Ela sempre precisa de alguém, ou é o pneumologista, ou é o oncologista. Então, eu acho que a nossa especialidade, de forma geral, ganha muito com o Itorex. E, principalmente, né, o Itorex investe na nossa especialidade. Então, pessoal, muito obrigado. E eu fiquei muito feliz com a participação aqui. Eu agradeço muito também, Irã, pela sua presença aqui e por estar junto com a gente no Itorex, trazendo essas inovações, tá? Que você, né, se aperfeiçoou para isso, né? Trouxe muita coisa nova, inclusive a própria criobiópsia, né? O Irã é o pioneiro dessa, só foi possível porque você está aqui com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado e obrigado por estar aqui hoje nesse podcast. Obrigado, Irã. Também queria agradecer, principalmente por ter escolhido o Itorex, né, como a sua casa no seu retorno, né? E também queria fazer, como a gente fez no bloco anterior com o Alexandre, queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Pessoal, muito obrigado e qualquer dúvida procure o pessoal do Itorex. A gente só consulta. Pessoal, Vamos fazer só a chamada agora. Eu peguei de calça curta.